Fala pessoal, eu de novo aqui, né? Vamos lá para o nosso segundo videozinho aí, o videozinho da parte final da situação de aprendizagem 1, atividade 4, tá? Depois já começa a atividade 2 aí, a situação 2, né? E as outras atividades, que aí eu vou postar os vídeos na sequência aí, até para vocês terem um material com vocês, um material explicativo, tá bom? Então vamos lá. Vamos na atividade primeiro, para a gente ver o que está sendo pedido, né? Então, vamos lá. Seguinte, ó, situação 1, atividade 4. Ela é sobre custo, tá? Inclusive lá, ele dá um exemplo, onde ele coloca para vocês os itens e os valores com cada custo, tá? E aí, o que vocês vão precisar fazer nessa atividade? Que aí tem ali a explicação e depois tem o material modelo que eu envio para vocês aí, ou aqueles que, enfim, tiverem aí, a gente compartilha, tá? Aplicar os métodos de administração de estoque, isso a gente vem fazendo já, com tudo que foi falado no vídeo anterior, eu acho que a gente já conseguiu ter um bom entendimento, porque é importante a gente administrar bem o estoque de uma empresa, né? Muitos de vocês, eu sei que estão aí no dia a dia fazendo isso. Determinar índices, né, para a gente poder avaliar o desempenho, e aí esse desempenho de consumo, com base nesse histórico, né, que é relevante, né, para a gente conseguir atingir o objetivo do número, isso é muito importante, tá? Índices de custo-benefício, a gente também tem que fazer uma análise bem criteriosa disso. A política de estoque, que cada empresa tem a sua, mas no caso da nossa aqui, no material da web, na situação de aprendizagem, ela está explicitando bem qual é, né, a política de estoque dela e como a gente faz para programação de compras, né, de acordo com o lote de compras. A partir do momento que a gente definiu o lote de compra e como vai se dar esse pedidos a suprimentos, a gente começa a fazer uma programação um pouco mais assertiva, tá? Então, toda essa parte aí que a gente precisa estar olhando. Então, vamos lá. No materialzinho da web, vou voltar aqui, vamos compartilhar de novo. Ele dá esse material aqui para vocês, tá? Falando com as informações sobre nível de estoque calculadas, que foi o que vocês fizeram anteriormente, você deve usar os dados da demanda utilizados na situação 1, atividade 3, e seguir para calcular o custo total do estoque. E aí a gente montar todo esse emaranhado aqui para estar fazendo esse emaranhado de números aí para a gente estar fazendo de cada item qual é o custo total do estoque, tá? E aí, gente, com essas informações em mãos, a gente vem aqui, vou compartilhar de novo com vocês, essa daqui. A gente chega aqui nessa atividade, certo? Então, aqui, gente, ó, ele dá duas opções, certo? Eu não vou entrar no detalhe da segunda opção relacionada ao custo do produto unitário, certo? Por quê? Porque quando ele fez o primeiro, na primeira opção, é a opção que veio na atividade. Então, você tem o item, você tem o custo unitário para emissão de pedido, que você já tem lá na situação 3, porque isso já foi demonstrado, tá? Você tem o custo unitário de armazenagem, é um dado que já também foi fornecido, certo? Só que aí ele te dá uma segunda opção, e essa segunda opção, ela dá com uma variável somatória de todos os custos, que aí você entra o custo unitário, manutenção de estoque, todos os custos inseridos, o custo do produto unitário de forma individual, tá? Para você chegar nesse custo, a gente precisa fazer uma somatória geral, uma análise de todos os custos advindos da produção, emissão, solicitação, enfim, né, as variáveis de produção de mercado, né, no caso, para cada item desse, até a gente chegar num custo de produto unitário. Você pode utilizar a segunda opção, se quiser montar a tabelinha, utilizando essa informação? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Só que aí a gente entraria num outro campo, que não é a parte da atividade agora. Mas foi feito um adicional aí para vocês entenderem. Mais para frente a gente vai fazer
a relação de custo, né, no caso de custo total, e aí a gente vai conseguir observar qual é essa variante, tá? No caso aqui, a gente vai utilizar a parte de custos, no caso aqui, de armazenagem, tá? São relacionados a custos de armazenagem. Então, a gente tem os itens, os custos e montamos a tabela. Pegamos a informação da tabela anterior, certo? Essas informações da tabela anterior, no caso que a gente está colocando, a gente tem o custo unitário, o custo de armazenagem, informação já obtida. A gente tem o custo de emissão de pedido, né? Informação obtida anteriormente. A quantidade de pedidos no mês, a gente já tem na tabelinha anterior. A gente tem o custo unitário, informação colocada aqui agora, o custo total de pedido, que é a quantidade de pedidos vezes o custo unitário e a emissão de pedidos, tá? A gente tem o leque, e aí o leque, gente, vocês estão vendo uma fórmula onde está sendo colocada a raiz quadrada. Para quem quiser fazer isso aqui, para quem quiser não, né? É importante a gente fazer isso no Excel. No Excel é só você escrever na célula raiz. A hora que você escrever raiz, ela vai puxar a fórmula para vocês, tá? Depois eu posso dar um exemplo, que eu tenho uma tabela pronta aqui, posso dar um exemplinho para vocês. O estoque cíclico, gente, é o estoque baseado no lote econômico de compras. Por que ele é dividido por 2? Porque todo lote econômico de compras, ele vem com base no estoque máximo. Quando eu divido ele por 2, eu vou estar fazendo a variável de consumo chegar até meu estoque mínimo, tá? Então, é a lógica utilizada para você fazer o estoque cíclico. Só que o estoque cíclico, ele também pode ser baseado na curva de consumo de cada item. E aí você cria uma curva ABC, tá? A gente até tem isso na segunda situação, né? No caso, na segunda situação de aprendizagem, tá? Então, você pode fazer o estoque cíclico através de uma curva ABC, onde você vai pegar os produtos de maior valor e menor volume e os produtos de menor valor e maior volume. E aí você vai fazer, no caso, o lote econômico de compra baseado nisso, tá? Custo de armazenagem, gente, é o custo unitário de armazenagem vezes esse estoque cíclico. E o custo total, que é o que a gente está querendo na atividade, a gente o custo do pedido mais o custo de armazenagem total. Então, você está vendo que ela está vindo numa somatória, tá? Quando a gente olha lá o custo de pedido, a gente faz a emissão, quantidade de pedidos ali, e quando a gente chega no custo total, a gente faz essa somatória, tá? E no final, a gente vai ter um custo geral. O custo geral é a somatória de todas as informações. Lembrando que quantidade mensal é a mesma quantidade da tabela anterior. A gente vai do início ao fim dentro da mesma lógica, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, ó, o custo, né, utilizando o MC, tá? Que aí é o seguinte, nesse caso aqui, você está vendo que ele está utilizando já o custo de produto unitário, que foi a segunda opção que ele deu. E aí, quando você vai fazer o lote de compra, no caso, você vai ver que ele é diferente. Então, por exemplo, quando você faz pelo MC, ele está fazendo manutenção de estoque vezes o custo unitário. É os dois, tá? Na realidade, quando a gente fala manutenção de estoque, a gente manter nível adequado. É isso que a premissa do setor logístico, como controle de estoque, eles colocam, tá? Então, vamos lá. Quando você faz isso, vamos montar a tabela de novo, dessa segunda opção. Aí você vai pegar todas as informações já passadas anteriormente, você vai colocar aqui o custo unitário do pedido, que é o que está lá lançado, e aí você vai colocar quantidade de pedidos emitidos no mês. É a demanda mensal dividido pelo leque, tá? É assim que você faz. Então, você pega essa demanda, você pega o lote econômico de compra, divide uma pela outra, vai aparecer a quantidade de vezes que você precisa fazer o pedido, certo? Então, essa daí é até bem simples de fazer, quando você tem os dados informados. O custo unitário de estoque é o custo de produto unitário vezes a manutenção de estoque. Então, eu tendo as duas informações, que eu já tenho a do custo unitário,
no caso, e eu tenho o valor da manutenção de estoque aqui também, eu multiplicando, eu vou achar um valor para cada item, tá, gente? Vocês vão ver que vai dar alguns valores baixos, mas é porque a gente está fazendo unitário, a gente está fazendo de uma unidade, tá? Então, você pegando aqui, nesse caso, você pegando o unitário vezes a manutenção, vocês vão chegar em um determinado valor. Custo total de pedido é a quantidade de pedidos vezes o custo unitário. Qual que é a quantidade de pedidos? Quantidade de pedidos está aqui, ó. Quantidade de pedidos emitidos no mês, tá? E aí você vai multiplicar pelo custo unitário. E o custo unitário também está aqui, porque a gente tem ele aqui. E aí você vai chegar no valor. Vai dar um valor baixo, gente, mas é o valor para o item, tá? Na somatória geral de uma quantidade grande de item, ela vai se valorando aí, tá? O leque, ele é considerado o custo unitário do produto. E aí você vai ver que a fórmula relacionada a ele que está aqui é diferente da fórmula que está aqui. Por quê? Porque a divisão daqui de cima é feita pelo custo de armazenagem. A divisão daqui é feita pela manutenção de estoque vezes o custo unitário. Então, você vai pegar aqui manutenção de estoque vezes o custo unitário, tá? Que é o custo do produto. Então, o custo unitário do produto, certo? Custo do produto unitário. É esse aqui, ó. Então, ó, tá vendo onde eu estou passando o mouse aqui? Esse multiplicado pela manutenção. E aí você divide por essa raiz quadrada. Só fazendo no Excel vocês conseguem fazer. O estoque cíclico segue a mesma premissa falada anteriormente, o custo unitário também, e o custo total, que é o que a gente quer, a gente também vai achar. O custo geral vai dar um pouquinho diferente do valor total passado acima ali, tá? Aí, gente, ó, para vocês, para a gente poder entrar na mesma linha, vou dividir aqui com vocês, essa daqui. Essa daqui, gente, é o exemplo da atividade 4. Então, assim, ó, o que eu quero? Eu quero custo total, não é? Então, ó, eu quero esse custo total. Beleza? Que é o que está pedindo lá. Só que aí ele fala, para calcular o custo total, eu tenho que fazer o cálculo de todas essas situações. Então, vamos lá. Eu quero do pão francês. Aí, gente, ó, deixa eu só aumentar. Acho que assim fica legal, né? Então, beleza. Acho que assim fica melhor. Ó, aqui é o seguinte, ó. Pão francês, custo do pedido, peça, 60 centavos. Beleza? Isso está na informação, isso está na tabela anterior, tá? Custo de armazenagem, 3 centavos por unidade, tá? Quantidade de pedidos, 5. Por que 5? Vamos lá, vamos explodir a fórmula? Só a gente explodir aqui, a gente vai ver, ó. J3, J3. A quantidade mensal que está lá na tabela anterior, lembra que tem a continha da tabela anterior, você divide pelo leque, que também está lá, que é utilizado pela lógica que a gente colocou lá anteriormente, tá? Então, assim, ó, por esse, ela vai dar 5 pedidos no mês, certo? Beleza. Qual que é o custo total do pedido? Está aqui, mas a gente tem uma fórmula também. Como eu chego nele, o custo total é custo pedido da peça, da unidade, vezes a quantidade de pedido no mês. Então, o meu custo de pedido total no mês para um pão francês, para o item, no caso, é R$ 2,89. Tá? Beleza? Então, vamos lá. O leque. O leque, ele já vem da tabela anterior. Então, na tabela anterior, você já tem essa conta feita. Tá ok? Então, tem lá a conta feita disso aqui. Aí é o seguinte, estoque cíclico. O que é o estoque cíclico? É o meu leque dividido por 2. Então, no meu estoque cíclico, eu estou falando que eu preciso de 1.136 peças para manter o mínimo possível de funcionamento sem ter uma ruptura, sem ter uma parada, tá? Aí o meu custo de armazenagem. O que é meu custo de armazenagem? É o meu estoque cíclico, que é dentro daquela curva que eu vou precisar para manter o período, vezes o meu custo de armazenagem peça. Aí eu vou ter o total. Então, para uma unidade, 5 pedidos, unitário peça, eu vou ter que deixar guardado quanto vai me custar? R$ 34, certo? Então, vamos lá.
Aí a gente tem o custo total. E o que é o custo total? O custo total, gente, é o custo de armazenagem mais o custo de pedido. Então, o meu custo total, no caso do pão francês, é R$ 36,96. Se a gente for olhar pela lógica da administração, o que a gente pode fazer da administração logística, administração de materiais, né, uma programação correta de suprimentos, o que a gente pode fazer aqui? Aqui a gente já enxerga de maneira fácil que a gente precisa melhorar o custo de armazenagem. Porque se você olhar, olha o valor do custo de armazenagem relacionado ao custo de pedidos, né? Olha a diferença que é. Então, aqui você já percebe que a gente tem um ponto que precisa melhorar nessa administração, certo? Beleza, gente? Então, era isso aí que eu queria passar para vocês, tá? Nesse momento aí, vamos parar aqui. E aí eu vou compartilhar esse material com vocês e aqueles que estão vindo aí na aula, que é muito importante vir na escola, né? Que venham aí, tá? Lembrando a vocês aí que a gente está postando os videozinhos para vocês no YouTube, que é para ficar mais fácil, né? Para que vocês assistam a explicação. Então, se puderem, se inscrevem aí no canal, tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Fiquem com Deus. Boa!